Queridos irmãos e irmãs em Cristo, filhos e filhas em Cristo, os que aqui estão presentes, os que nos acompanham pelas nossas redes sociais de nossa paróquia, nós estamos celebrando o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Comumente nós dizemos sempre Domingo de Ramos, mas nós celebramos tal como se fosse duas celebrações em uma só. Este é o Domingo de Ramos e da Paixão. E é muito mais significativo e forte o mistério da paixão de Cristo que nós contemplamos hoje. Aquele mistério que nós vamos adorar na próxima sexta-feira, nós o contemplamos nesse domingo. Que alegria por sermos católicos e estarmos em comunhão com toda a igreja em todo o mundo, não só uma paróquia aqui, outra ali, uma cidade ou outra, mas em todo o mundo, nós celebramos a mesma liturgia, com os mesmos textos, e entramos todos juntos na mesma semana, que é a semana maior para a vida cristã. Nós celebramos hoje então a paixão, o sofrimento. Esse é o domingo da paixão, e no próximo domingo nós celebraremos o domingo da ressurreição, da vitória sobre a morte e sobre o sofrimento. A liturgia da igreja, como acabei de dizer, é fantástica. Num domingo celebramos a paixão, no outro celebramos a ressurreição. E nesta semana, esses dias que estão dispostos entre esse domingo e o outro, nós celebramos o mesmo mistério pormenorizado no tríduo pascal, a quinta, a sexta e o sábado da vigília pascal. Meus queridos irmãos, hoje nós somos convidados a contemplarmos o mistério do sofrimento de Cristo, da dor, o mistério da morte de Cristo, e colocar esse mistério na nossa vida, entrarmos nesse mistério. O mistério da paixão de Cristo não serve para ser avaliado, contemplado como um acontecimento histórico, mas deve ser vivido na nossa vida, na nossa história. Hoje o padre quer fazer uma partilha do texto da segunda leitura que nós acompanhamos nesta missa. Filipenses capítulo 2, é um dos trechos mais bonitos em que São Paulo vai mencionar o mistério da paixão. Então o trecho que nós acompanhamos nessa liturgia, ele pode ser dividido em três grandes partes. Nós vamos procurar compreender essas três partes. A primeira delas compreende os primeiros versículos. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Nós podemos dizer que existe na vida de Cristo dois grandes kenosis. A palavra kenosen do grego significa esvaziar-se, e o substantivo kenosis ou kenosis significa esvaziamento. O Cristo provou na sua vida dois grandes momentos de esvaziamento. Primeiro deles, o mistério da encarnação. O Filho eterno de Deus, o próprio Deus, que é infinito, que é incomensurável, que não se abarca pelo nosso entendimento. Deus é grandioso em sua majestade, mas ele realiza a primeira demonstração de amor, que é o primeiro kenosis. Ele se comprime, ele se esvazia da sua divindade, ele se diminui tanto até que ele consiga ser contemplado num ser humano que é tão frágil e pequeno. O infinito se comprime para caber
em algo que é limitado, que é a humanidade. É o primeiro esvaziamento de Deus. E por que Deus faz isso? Por amor a nós, para conviver conosco. Mas o amor que está em Deus, o amor que é Deus, é uma dinâmica que não se acaba e que não para. O amor de Deus, ele não se basta, ele se renova, ele se multiplica, ele transborda a si mesmo. Então o amor de Deus não parou nessa primeira demonstração para com o gênero humano. O esvaziamento primeiro não foi suficiente. Deus se tornou ser humano e quis ir muito além. E ele deu um passo a mais no amor, entregando o seu filho, esse mesmo que se encarnou, entregando a morte de cruz. É o segundo kenosis, o sacrifício, a oblação de Cristo na cruz que nós celebramos hoje e na próxima sexta-feira. Então, nós temos de olhar o mistério da cruz, o ato da crucifixão, como um infortúnio. A crucifixão na época de Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, era um modo de condenação humilhante. O que era comum naquela época era a decapitação e o apedrejamento. Só eram crucificados aqueles que eram considerados por aqueles que eram as autoridades como a escória, como algo repugnante na sociedade. E Jesus assumiu esta forma ignominiosa de morte para demonstrar o seu amor. Olhemos, por exemplo, São Paulo apóstolo. São Paulo era um fariseu, de cidadão romano, né? Tinha cidadania romana, um homem reconhecido na sociedade, um homem respeitado. Por isso, qual foi o jeito de morte de São Paulo? A decapitação. Pega um outro exemplo, São Pedro. São Pedro, um homem, segundo alguns estudiosos, outros não, mas segundo alguns estudiosos, um homem analfabeto, ignorante, um galileu insignificante. Qual foi o jeito em que o império assassinou Pedro? A crucifixão. E não sentindo-se digno de morrer como o seu mestre, Pedro pede que a sua cruz seja virada de cabeça para baixo. Então a cruz é uma humilhação máxima, e Deus submete o seu filho a essa humilhação para mostrar amor para cada um de nós e para com a humanidade. Porque de fato, meus irmãos, o amor verdadeiro, ele só é comprovado diante da oblação e do sofrimento. Você quer saber se alguém te ama de verdade? Você tem que avaliar se a pessoa já sofreu por você, porque é no sofrimento que se prova quem ama de verdade. É só olhar as amizades. Quando você está bem, com dinheiro, né, numa vida próspera, você pode ter diversos amigos. Começa a passar dificuldade, aí você vai ver o que é o amor verdadeiro. O amor se prova no sofrimento, e Deus, para mostrar ao ser humano o amor imenso, transbordante que Ele tem para conosco, Ele fez algo que nunca ninguém fez: entregar o seu filho a uma situação de morte horrível. E mais do que isso, determinou que seu filho carregasse a dor e o sofrimento de todos os seres humanos. Não sei se vocês já pararam para perguntar qual é a diferença de Cristo e daqueles dois homens pregados, um em cada lado. Não morreram ambos do mesmo modo que Cristo? Qual a diferença? Porque a diferença está na intensidade da dor e do sofrimento. Aqueles dois homens, cada qual sofreu a dor das suas próprias transgressões. Era mérito de cada um deles.
sobre Cristo pesou a dor e o sofrimento de todos os seres humanos antes dele e os que viriam depois, até o fim dos tempos. Imagine carregar a cruz, o sofrimento, o peso de todos os seres humanos. Sabe os momentos difíceis da sua vida que você já passou, já superou? Todos esses momentos pesaram no momento em que aqueles pregos foram encravados no corpo de Jesus. É como se pegasse toda a humanidade e tacasse em cima daquele ser humano. É uma morte indescritível. Por quê? Porque ele carregou a dor de todos, de todos. A celebração de hoje quer nos levar, meus irmãos, a entrarmos no mistério da dor e do sofrimento. O que é a cruz? A cruz é algo contingente ou desnecessário? Evidentemente que não. Nós vemos as religiões protestantes que falam para os católicos: nós não usamos um crucifixo com um crucificado, porque nós somos a igreja da glória, da prosperidade. Vocês acham que se a cruz fosse algo desnecessário, Deus Pai haveria de entregar o seu Filho a essa morte, a esta sorte? É evidente que não, minha gente. Por isso, o nosso sinal é a cruz com o crucificado. Nós somos a igreja do crucificado, porque sabemos que o caminho que leva à vitória, à ressurreição, ao céu, é o caminho da cruz e não outro. Jesus mesmo disse, né? Quem não renunciar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não pode me seguir. Está no texto do Evangelho. Como pode um cristianismo pregar uma religião que prescinda da cruz? É inadmissível. A nossa religião, a nossa igreja, que é a igreja de Cristo, é a igreja do crucificado, porque é na cruz que nós nos santificamos. Nós acompanhamos sempre nas cartas de São Paulo, Romanos, Colossenses, 1 Coríntios, uma comparação que nós bem conhecemos. Ele sempre diz: Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o corpo, mas é a cabeça. Ora, onde vai a cabeça, vai o corpo. Onde vai o corpo, vai a cabeça. Você vê alguém sem cabeça, corra, ou você bebeu bastante, ou está alguma coisa aí, um parafuso faltando. Onde vai o corpo, vai a cabeça, e vice-versa. Se a cabeça traçou um caminho de cruz, o corpo, que somos nós, a igreja, os seus membros, haveremos de passar pelo mesmo caminho. E por que então, quando surge à nossa frente uma provação, uma cruz, nós facilmente queremos nos desviar e ainda julgamos a Deus? O que a celebração de hoje quer nos ensinar é isso. Nós precisamos amar a cruz que Deus nos entregou. E o padre não está falando para ninguém buscar sofrimento, né? Então eu vou procurar sofrimento para me santificar. Não é isso. Não precisa disso. A cruz, ela vai até você, né? Todo mundo tem cruz. E se alguém nesta igreja ou em casa estiver sem a cruz, fique esperto, que Deus está talhando a sua, e ainda está envernizando para deixá-la bem bonita. Não precisa buscar a cruz, ela chega em casa por Sedex.
E a vida é assim. Nós precisamos aprender desse mistério, que nós precisamos assumir aquilo que Deus nos entrega. E não adianta olhar para a cruz do vizinho. Ai, a cruz do vizinho está mais envernizadinha, está mais brilhante. Pode ser que esteja mais bonita, mas seja mais pesada que a sua, porque o peso não pode ser determinado pelo visual. Então, cada um tem a sua história, assumir a história. É isso que nos ensina o mistério da cruz de Cristo. Porque quando nós assumimos a cruz e a carregamos com o coração unido a Deus, o próprio Cristo a torna leve. Mas, pelo contrário, quando diante do peso das cruzes da vida, nós nos afastamos de Deus e apontamos a Deus, a cruz se torna mais pesada, a vida mais enfadonha. Aprendamos de Cristo. Ele assumiu a sua missão. Pai, se for possível, afaste esse cálice, mas não faça o que os meus ímpetos pedem, mas a vossa vontade. Essa oração que brotou dos lábios de Cristo deve ser as nossas orações quando nós rezamos diante das cruzes da vida. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, o evangelho que nós ouvimos da paixão hoje é Lucas. Cada ano, no domingo de Ramos e da Paixão, ouvimos um evangelista, Mateus, Marcos e Lucas. E na sexta-feira santa sempre é João. Esse ano é o ano C, é o ano de Lucas. E Lucas é um evangelista que tem bastante detalhes que são próprios dele, que não tem nos outros. O padre quer enfatizar 2 detalhes muito bonitos. Na verdade são 3, mas vamos pegar só 2. O primeiro deles é quando Jesus, lá no Monte das Oliveiras, sua sangue. Jesus, segundo o texto de Lucas, carregou uma angústia tão grande que começou a suar sangue. A mesma coisa que o padre falou do ato da dor, é o ato da angústia. Sabe os momentos da vida que nós carregamos preocupações, medo, angústia, e o coração fica pesado. Todos esses sentimentos de todos os seres humanos que existiram e que existirão, foram pesados sobre a fisiologia de Cristo naquele Monte das Oliveiras. Por isso que a corporeidade de Cristo não resistiu, e ele começou a transbordar, a sair sangue dos poros, porque a angústia de toda a humanidade pesou sobre ele. Nós, quando nos angustiamos, já começamos a tremer, não é? Ou a pressão sobe, quando fica nervosa. Imagine tudo isso sobre um ser humano único. Então, ele provou a nossa dor. Por quê? Para se fazer próximo de nós. Nas nossas cruzes nós temos um Deus que já carregou o que nós estamos carregando no tempo. Por isso nós não podemos apontar a Deus o porquê, porque o que estamos passando Ele já carregou há 2000 anos atrás, na cruz. Esse é o mistério do sofrimento de Cristo, que nós somos convidados a não só contemplar de longe, mas a entrar nele e viver esse mistério na nossa vida. Nós estamos iniciando a Semana Santa, né? Não sei como você viveu a sua quaresma, se foi a mesma coisa de sempre, mas agora nós temos uma oportunidade de viver essa semana de maneira mais profunda. Participe dos momentos de oração da igreja nessa semana. Se você é uma pessoa impetuosa, é uma pessoa estourada, faça o propósito nessa semana de silenciar. Se você é uma pessoa pacata, devagar, preguiçosa, faça o propósito de viver essa semana com maior disponibilidade, alegria.
Deixe-se mergulhar no mistério do sofrimento de Cristo, para que você viva uma Páscoa no próximo domingo, diferente de todas as outras. Diferente de todas as outras. Um outro detalhe do Evangelho de Lucas, muito bonito, é a figura de Pedro. Senhor, se for necessário, eu vou contigo até a morte. Ah, Pedro, pois em verdade eu te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim se fez. E aí, quando o galo cantou, Jesus, naquele mesmo momento, o Evangelho de Lucas é fantástico. Naquele mesmo momento que o galo cantou, após 3 vezes Pedro ter negado a Jesus, Jesus passou diante dele e o olhou. Sabe aquele olhar que disse, sem dizer nada: eu te disse, você é fraco, mas eu não te deixo, volte para mim. Você me traiu, mas volte para mim. O texto do Evangelho que nós ouvimos diz que Pedro caiu num profundo arrependimento. As lágrimas de Pedro deviam ser carregadas de amargura, por ter negado o seu Senhor. E Pedro se arrepende e volta para Jesus. Por isso depois Jesus vai falar dele o príncipe da igreja, o primeiro pontífice, o primeiro papa. Meus irmãos, nós nesse Evangelho da Paixão somos convidados a nos colocar, a encarnar em nós cada personagem. Primeira delas, Pedro. Quantas vezes nós prometemos fidelidade a Deus e quantas vezes abandonamos a Deus, negamos a Deus com as nossas escolhas, porque colocamos o trabalho na frente da fé, porque escolhemos às vezes os afetos, as pessoas antes de Cristo, porque colocamos o poder, os nossos projetos à frente da única coisa que vai nos sobrar, que é a busca do céu. Nós podemos também encarnar-nos na figura de Judas. Judas traiu a Jesus com um beijo, o sinal que aquele homem era Jesus, seria o beijo, e Judas vai diante dos guardas e beija Jesus, e assim o trai, por algumas moedas. Quantas vezes também nossos lábios não tocam a Jesus na Eucaristia, mas os mesmos lábios apontam a Deus, os mesmos lábios criticam a Deus, blasfemam, traem a Deus com as nossas infidelidades. Nós somos cada uma dessas personagens de hoje. Que nós vivamos, meus irmãos, este mistério da Semana Santa de maneira profícua, intensa, e que Deus nos ajude a colhermos os frutos desse mistério. Assim seja. Amém.